Olá, pessoal. Aqui em São Paulo, todo o Brasil tem acompanhado a privatização da Sabesp. Todo o Brasil assistiu de camarote quando o Tarcísio privatizou a Sabesp, que é a Companhia de Água de São Paulo. Depois da privatização, o que tem acontecido só foi problemas. Tem bairros em São Paulo que tá ficando semanas sem água. Quando a água chega, é suja e barrenta. Sem falar as contas de água, que tem aumentado de valores e tem triplicado o valor. Em outras regiões, já tem acontecido vários acidentes, que a gente, inclusive, esses acidentes a gente tem assistido em rede nacional de jornal. E o Brasil inteiro assiste de camarote pelos jornais, né? É explosão, é vazamento de gás, explosão com vazamento de gás, enfim. Tudo isso tem acontecido. Isso acontece por quê? Porque a partir da privatização, aqueles funcionários antigos, mais idosos, que é justamente os funcionários que já estão há muitos anos na companhia e que sabe cada detalhe do sistema de abastecimento de água, eles são demitidos. Eles são demitidos com a ideia de economizar. Eles são demitidos com a ideia que precisa economizar para gerar lucro para o patrão, gerar lucro para o dono da Sabesp, porque a Sabesp não faz parte do estado de São Paulo. A Sabesp tem um dono agora. E aí esses funcionários eles são demitidos e eles colocam outros funcionários mais jovens, ok. Porém, aqueles funcionários não têm o conhecimento e eles não conhecem como funciona o sistema de água de São Paulo. Só que por São Paulo e todas as capitais do Brasil e mundo afora, existe o sistema de gás canalizado, existe o sistema de água, existe as linhas telefônicas, existe as redes elétricas, tudo é subterrâneo, né? E o que é que acontece? O que é que vem acontecendo? O último acontecimento foi que começaram a construir construir uma rede de água e perfuraram a canalização do gás. E explodiu, destruiu não sei quantas casas, matou pessoas, enfim. Por que acontece isso? Porque antes é a companhia de água. Antes de qualquer reparo, antes de perfurar o solo, para consertar qualquer coisa da companhia de água, as pessoas que são responsáveis têm que procurar saber da companhia de gás aonde que está localizada a canalização de gás ali. Se chega num local que tem justamente a plaquinha lá, né, no chão, enfim, vai ter uma sinalização avisando que ali passa uma canalização de gás. Então, qual seria a responsabilidade maior desses funcionários da Sabesp? Procurar saber da companhia de gás aonde fica para não acontecer a perfuração do gás. Coisa que eles não fizeram e explodiu tudo. E várias casas veio abaixo, morreu pessoas, deixou pessoas feridas e o Estado não se responsabiliza por nada. Nenhum dano da Sabesp, nenhuma coisa que acontece, ele não se responsabiliza mais. E se você for cobrar, ele vai falar, bom, a Sabesp foi privatizada, a Sabesp não pertence mais ao Estado de São Paulo, né? Porque é justamente para isso que eles privatizam. É justamente para isso a privatização. Porque o Estado é responsável por aquilo ali. Então, eles entregam
é uma empresa privada, porque a partir do momento o Estado não se responsabiliza mais por nada. Pode acontecer acidente, pode acontecer mortes, pode acontecer o que acontecer. Se qualquer cidadão paulista ou da capital for cobrar o Estado, não, é responsabilidade da Sabesp, não é nossa. Por quê? Porque a Sabesp agora pertence a um dono, a uma pessoa, a uma única pessoa e os sócios daquela pessoa, daquele empresário, daquela empresa. E esses problemas com a Sabesp continuam. Agora, aqui em São Paulo, nesse momento, nesse período de inverno, as represas de São Paulo baixam muito. Por quê? Porque o nosso inverno aqui, ele não tem chuva, ele não é um inverno chuvoso, ele não é um inverno que vem com muita chuva, que acumule água nas represas, que abastece o estado, que abastece as cidades. E tem algumas empresas que baixam o nível de água, chegam no nível que tem que reabastecer de outra empresa, de algum rio que passa próximo, enfim, eles têm que usar alguma coisa para que aquela água naquela represa venha aumentar, para que a população de uma cidade, de várias cidades, não fique inteiramente sem água. No interior paulista, tem a represa que ela chega até Pirapora do Bom Jesus. É uma área de 130 quilômetros, é uma área muito grande que é abastecida por essa represa. E o que é que acontece? A represa está no nível de 10% de água. Praticamente, se não chover, que acumule água na represa e não tiver de onde puxar água para reabastecer, várias cidades podem vir a ficar sem água por conta que não tem água na represa. E o que é que a Sabesp, daqui de São Paulo, a Sabesp, a Companhia de Água, junto com os técnicos da Sabesp, as pessoas responsáveis, estão estudando para reabastecer essa represa. E de onde eles estão pensando em tirar a água? Gente, pasme, mas eles estão estudando e vendo a possibilidade de reabastecer esta represa com água de reuso de esgoto. Água de esgoto tratada, que é a água de reuso. A água de reuso, a gente sabe que não pode usar para nada, a não ser para aguar plantas. Mas nem hortaliça, frutas e verdura não pode ser aguada com água de reuso, porque ela não é 100% limpa. Por quê, gente? É uma água de esgoto. É como aqui em São Paulo, todo mundo conhece a situação do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. É pegar a água do Rio Pinheiros, colocar na estação ou do Tietê, colocar na estação de tratamento de esgoto, tratar aquela água e depois liberar a água de volta. Aí imagina a situação daquela água do Tietê e do Pinheiros. Você acha que consegue limpar aquela água a nível de 100%? Para ir até a casa da população? Pois é, a Sabesp, o pessoal que comanda hoje, está estudando e vendo a possibilidade de reabastecer essa represa com água de reuso. Se eles colocarem água de reuso nessa represa, o que vai acontecer? A maioria da população, toda a população das cidades e sítios e chácaras e fazendas, seja lá quem for, que receber água dessa represa, ela vai receber água de esgoto tratada. Essa água vai para a casa da população, para a população cozinhar, tomar banho, lavar roupa roupa íntima, dar banho em cachorro, dar banho em idosos, em criança, tudo, absolutamente tudo. A população da cidade vai ter uma água de esgoto tratada
dentro das suas casas para você usar para tudo. Olha que ideia genial, né? Não é genial essa ideia? Maravilhosa. Essa é a ideia do pessoal que toma conta da Sabesp hoje. E pasme, o governador Tarcísio, que foi quem privatizou, porém, por ele ser o governador, por ele ser a maior liderança do nosso estado, a maior liderança política do nosso estado, ele tem o direito de se manifestar contra, ele tem o direito de reclamar, ele tem o direito de conversar, ele tem o direito de ir atrás, junto com o pessoal da Sabesp, para que isso não aconteça. Não, ele está assistindo de camarote, ele está vendo e ouvindo e não fala nada. E pasme, tem gente lá no interior, que continua defendendo o Tarcísio, continua votando e vota no Tarcísio, mesmo que receba água de esgoto, dentro da sua casa. Olha, é uma ideia genial, né? Você abastecer uma represa que vai abastecer hospitais, maternidades, clínicas odontológicas e a casa da população dessas cidades, clínicas veterinárias, hospitais veterinários, seja lá o que for, tudo com água de esgoto tratada. Agora eu pergunto, será que não tem outra ideia? Será que não tem de onde puxar uma água limpa para esse sistema? Se é que não tem, tem outros meios. Mas realmente não tem como encher, abastecer a represa. Mas tem outros meios. Agora, achar que a única possibilidade, eu pensar que a única possibilidade é encher a represa, reabastecer a empresa com água de esgoto. Por quê? O rico vai fazer o quê? O rico vai comprar água mineral, até para tomar banho, se ele puder, se ele quiser, ele compra. Porém, a gente sabe que a maioria dos ricos, rico mesmo, milionário, eles moram em condomínios de luxo, ou sua própria casa tem poço. Mesmo que a Sabesp, né, comande e seja responsável por aquele poço, é água limpa, é água mineral. Por que eles fazem isso? Por que eles pensam essa possibilidade em reabastecer uma represa com água de esgoto? Porque essa água dessa represa não abastece condomínios de luxo, não abastece casas da população muito rica, né? Porque é como eu acabei de falar, condomínios de luxo e casa de pessoas muito ricas tem poço. Por quê? Porque eles não querem ficar sem água, porque eles não pensam em nenhum momento querer ficar sem água. E eles têm dinheiro para fazer poço, fazer o que eles quiserem. Se botar uma água de esgoto nessa represa, ela vai para a casa da população trabalhadora, população mais pobre. Hospitais e clínicas, se for hospitais, eu acredito que a maioria dos hospitais talvez tenha poço. Pois é. Mas nós estamos assistindo de camarote, essa ideia genial, né? Lógico, gente. Então, né? Da Sabesp querer abastecer a represa com água de esgoto, gente. Água do rio Tietê tratada, água do rio Pinheiros tratada. Gente, é inadmissível uma coisa dessa. Cadê a vigilância de São Paulo, a vigilância sanitária de São Paulo? Cadê as pessoas que fiscalizam? Porque a Sabesp foi privatizada? Foi. Mas a vigilância sanitária de São Paulo,
ela fiscaliza todo e qualquer local, independente dele ser público ou privatizado. Público ou privado. O governador assiste de camarote, sem falar nada. E outra, quando saiu a reportagem na internet, que foi inclusive a Folha de São Paulo que publicou, tem pessoas defendendo o Tarcísio. Tem pessoas defendendo. Gente, como é que pode você defender um cara que privatiza uma companhia de água e que essa companhia de água agora, como está seco, um período de seca, aqui, pretende abastecer a represa que vai para a tua casa com água do Tietê tratada? Com água do Rio Pinheiros tratada? Pois é. É isso que nós estamos vivendo aqui em São Paulo com o Tarcísio. É isso que nós estamos vivendo aqui em São Paulo com a privatização da Sabesp. Por isso que em outubro nós temos que tirar o Tarcísio do comando de São Paulo. Por isso que em outubro nós temos que ficar de olho na eleição para governador, para senador, para deputado estadual e federal. E o presidente. Porque é essa a situação que São Paulo está se tornando.